Fala galera! Mano, essa semana saiu a taverna nova do Hearthstone. E essa taverna é o seguinte: você escolhe 2 cards e o resto do seu deck é completado com cópias deles, cara. Então, mano, vocês já estão até vendo onde isso vai parar, né? Obviamente eu gosto muito de Mildruid, então obviamente eu fiz um Mildruid. Basicamente eu botei aí o Naturalizar e o Oráculo. Eu tentei fazer com aquele outro card que pega uma cópia do card do seu deck, se você usar no mesmo turno, você compra o original. Mas eu me dei melhor com o Oráculo, porque com aquela outra carta fica 2 feitiços no seu deck. E aí se o oponente também tiver só feitiço no deck dele, você não consegue usar o Naturalizar em ninguém, você acaba perdendo. Então é bom ter o Oráculo, porque aí você pode usar o Naturalizar no próprio Oráculo pra fazer o inimigo comprar carta, né? Então é muito bom. E cara, eu gravei umas partidas que eu joguei com esse deck e vim mostrar pra vocês também o que os oponentes estão fazendo, né? O que as outras pessoas estão fazendo nessa nova taverna. E esse cara aí, ele tá fazendo algo muito interessante. Ele tá com aquele card de 125 de custo, que vai diminuindo o custo conforme você vai fazendo qualquer coisa. E tá com esse card aí que pega a armadura. E aí, cara, eu achei muito bom essa combinação, porque ele vai pegando a armadura meio que infinita, né? Só que, cara, eu achei muito bom porque é o meu oponente perfeito, né? Eu adoro esses oponentes que enchem de armadura, porque o Mil fica mais divertido de jogar, porque aí quando ele vai ficando cada vez com menos carta e vai começando a fadigar, pô, você vai dando muito dano. E aí, cara, eu tô pensando, o que ele tá fazendo aí? Ele não era pra ter subido pra 200 e pouco de armadura? Ou não? Ou ele colocou no topo do deck o próprio card, lá de 4 de custo, por isso ele ficou com menos armadura. Por que ele estaria fazendo isso? A ideia não seria pegar um monte de armadura? Eu não entendi por que ele não tá com, tipo, já não foi pra 300 de armadura. Tipo aí, ó, ele só colocou o card de 4 de custo no topo mesmo. Ele não tá colocando o grandão. Acho que é porque ele também não vai conseguir jogar o grandão, né? Acabou que ele desistiu, mas é um deck interessante. Tipo, se ele não tivesse pegado um counter natural dele, talvez ele tivesse ganhado, sabe? Acho que o Mil é um counter natural daquele deck. O Mil, nessa taverna, na verdade, é counter natural de muita coisa. Se o cara é focado em jogar um monte de lacaio alto, o Mil vai ganhar dele, cara. Mas se ele tiver focado em, por exemplo, algumas magias, aí fica mais difícil, eu acho. Depende muito do deck. Essa taverna também tem decks super agros, assim. O pessoal tá jogando com uns decks ultra agros, que também é meio, às vezes é complicado pro Mil, porque ele vai ficar começando a descer um monte de lacaio de custo 1, sabe? E aí não ajuda muito a situação, porque às vezes você não tem naturalização suficiente pra poder matar todos os lacaios dele. Esse bruxo aí, ele tá fazendo a taverna dele com esse card aí que descarta os cards do topo do deck. Só que, tipo, quando eu vi isso, eu pensei, pô, se pá, eu tô ferrado, mas acho que não, cara. Porque o card dele é tipo, destrói os cards do topo do deck e tem aquele card que dá 2 de dano em você e coloca 2 cópias no deck. A ideia dele era fazer mais ou menos o que eu tô fazendo, seria um Mil também. Só que, tipo, ele não tem nada pra se defender. Então, se eu encher o campo de oráculo e começar a atacar ele vai morrer primeiro, sabe? Ainda mais que eu tenho que naturalizar, então eu vou fazer ele comprar carta. Então, tipo, quando eu olhei essa partida, eu percebi que ela já tava ganhando, tá ligado? É um deck interessante o dele também. Só que eu não vejo... Eu acho que o deck dele tem mais pontos fracos do que o meu. Eu acho que nessa taverna tem muito... Acho que nenhum deck é perfeito nessa taverna. Acho que é impossível qualquer deck ser perfeito nessa taverna. Todo deck vai ter um counter natural, tá ligado? Ou alguns counters. E eu acho que esse deck dele aí, acho que a maioria dos inimigos que ele enfrentar, ele vai acabar perdendo, porque, mano, se o cara tiver um card, acabou, né? O cara desistiu, porque não tinha muito o que fazer. Esse aí eu acho que não tem muito valor. Aquele lá do Guerreiro Armadura, eu acho que tem muito mais valor do que esse daí. Esse daí parece que tem muito menos possibilidade de vencer. Talvez ele vença contra os magos que só tem feitiço no deck. E os feitiços meio bunda. Enfim, eu não consigo ver muitos oponentes que ele pode vencer, não. Eu gravei 4 partidas, essa daqui é a terceira. E assim, eu deixei as melhores por último, né? Essas próximas 2 aqui são as melhores. E cara, porque se eu não me engano, esse cara vai fazer... Eu lembro que esse cara vai fazer. Eu acho que esse cara aí, ele vai começar a lançar descarte. É isso aí. Ele lança esse card, que ele descarta o card de custo mais alto da sua mão, ou seja, ele não consegue descartar ele mesmo, né? Sempre vai ter Golem da Prataria, e quando ele morre, ele adiciona 2 Golems da Prataria na mão, porque foi o card que ele descartou. E aí, esse deck aí, eu olhei e falei, putz, esse daí pode me dar problema, porque ele vai começar a encher o campo muito rápido, e pode ser que eu não tenha naturalizado o suficiente, mas eu não tinha certeza. Então eu continuei a partida pra ver o que acontecia, porque, mano, enchendo a mão dele de Golem da Prataria também meio que ajuda ele a sempre ter card na mão, né? Porque ele vai estar sempre comprando, por causa do meu Mil. Só que, tipo, aquele card ali, ele fica adicionando cópia do Golem da Prataria na mão. Então, ele pode muito encher a mão e queimar muito mais card também. Porque eu não sei se é tão importante, na real. Se ele não tivesse enchendo a mão e queimando menos cartas, de qualquer modo, acho que não mudaria tanta coisa. Mas eu fiquei na dúvida nessa partida. Qual que será que era o movimento melhor? Eu matava os Golem da Prataria ou eu matava esse card específico,
que descarta? Qual que dava mais vantagem pro oponente? Até agora eu não cheguei nessa conclusão, pra falar a verdade. Porque se eu mato o lacaiozinho que adiciona a cópia na mão, vai adicionar mais Golem da Prataria na mão. E aí, se ele tiver mais um desses cards de descarte, ele vai conseguir invocar mais o Golem da Prataria. Se eu mato o Golem da Prataria e não mato o card, ele vai comprando carta do deck, e aí ele pode comprar mais dessa carta que faz a cópia. Então, tipo, sei lá, não sei se tem uma opção que é mais ou menos vantajosa, pra falar a verdade. Mas, tipo, eu senti que eu já tava na vantagem aí. Acho que não tinha mais como perder nesse ponto, por mais que a partida se estenda mais um pouquinho, viu? É interessante o deck dele, tipo, eu vejo o valor porque não é um super agro, sabe? Deck agro, pô, eu detesto deck agro nesse jogo, acho que, mano, é o deck de gente que não quer usar o cérebro pra jogar, tá ligado? Não quero pensar muito. Quero só jogar carta e acertar na cara da pessoa. Aí não pensa muito, não pensa em estratégia, só joga carta e bate na cara da pessoa, sabe? Eu não gosto de deck agro, acho o deck de gente sem dedo. Aí, pô, velho, esse deck aí não é um super agro. Um deck super agro seria, sei lá, Lacaio de custo 1. Esse daí é um deck agro, mas assim, em comparação a outros que eu já vi nessa taverna, tá tranquilo, sabe? É um deck que dá pra vencer. E aí, por exemplo, nesse ponto, por mais que ele já tenha queimado o deck inteiro dele, nesse ponto ele encheu o campo. Então, assim, se essa partida se estendesse por mais alguns turnos, tá vendo que eu nem tenho muito o que fazer, né? Tudo que eu posso fazer aí é ficar jogando os negócios. E ele vai ter a vantagem, ele vai poder começar a bater na cara. E assim, se ele tivesse mais um turno, porque aí ele tá praticamente morto, né? Só preciso lançar um oráculo ou um naturalizar e já era. Mas assim, se ele tivesse mais um turno, você para ele me matava, tá ligado? Pô, a taverna da semana anterior, eu vou trazer, tem um vídeo que eu gravei da taverna da semana anterior. A taverna da semana anterior, você escolhia 10 cards e o resto do deck era completado por 3 cópias desses 10 cards. E aí dá pra fazer uns decks mais interessantes, mais complexos, né? E aí eu fiz uns decks mais legais. Aí essa semana eu resolvi lançar o vídeo dessa taverna aqui porque é a taverna atual, né? Esse vídeo vai sair no sábado, hoje é sexta. Então, vai que isso dá umas ideias pra vocês, né? Vai que vocês viram essa taverna e vocês ficaram, pô, mas o que eu faço nessa taverna? Não sei. Então eu tô trazendo aqui o Mil pra vocês, às vezes, querem jogar com o Mil, ele é divertidinho. Assim, dos decks que eu fiz nessa taverna, o Mil é o mais fortinho deles. Eu tentei fazer um deck de bruxo com aquele que coloca 3 fadigas no deck do oponente, mas ele não é bom, não funciona. Dificilmente você consegue fazer o oponente comprar as fadigas suficientes pra morrer. Eu não testei, né, fazer cópias das fadigas, eu ainda vou testar isso. Se der certo, eu gravo o vídeo depois. Mas eu não lembro o que eu tinha feito. Eu tinha feito junto com aquele feitiço lendário, na verdade. A fadiga mais o feitiço lendário que compra 3 cards e você descarta eles no final do turno. Funcionava, mas tipo, não dava tempo, o oponente sempre matava antes, sabe? Foi uma ideia, mas a ideia não deu muito certo. Tem que testar mais coisa nessa taverna. E o que esse mago tá fazendo aí? Ele tá fazendo o seguinte, ó. Ele lança aí mata o inimigo e volta com um negócio baratinho, né? Interessante. Assim, é interessante contra decks agros, eu acho. Esse deck aí de mago, contra decks agros, funciona bem, eu acho. Eu acho que provavelmente ele fez pensando nisso, porque também tem bloco de gelo infinito no deck. Eu acho que ele fez isso pensando em deck agro, cara. E ele percebeu que, tipo, não ia adiantar contra mim, porque eu ficaria dando naturalizar nos bichos dele. Só que eu vou basicamente dar naturalizar nos meus bichos, então no final não vai mudar muita coisa. Então assim, meu deck também é meio counter dele, né? Mas assim, o deck dele é interessante contra agro, cara. Não é um deck ruim contra agros, mano. Já que essa taverna tá cheio de agros, se você detesta agro tanto quanto eu, pô... Eu resolvi não dar naturalizar nos meus bichos. Acabei de lembrar. Resolvi não dar naturalizar nos meus próprios bichos pra poder eu ir colocando presença no campo, porque ele não tava matando os meus bichos. E aí, colocando presença no campo, eu podia matar ele mais rápido, porque ele ia ficar me dando, sei lá, 4 de dano por turno com poder heróico e o negócio ali. Até chegar no turno 8, que ele poderia me dar 6 de dano por turno. E aí, tipo, eu achei melhor encher o campo de oráculo pra poder ficar batendo nele e matar ele rápido. E aí, no último turno, eu naturalizava todos os meus oráculos de uma vez e matava ele de fadiga, porque ele ia botar o bloco de gelo, né? Eu tava esperando ele botar o bloco de gelo, e aí ele ia ficar com 1 de vida por causa dos... basicamente 1 de vida mais ou menos, por causa do dano todo que eu desse, e aí ele morria quando ele entrasse pro próximo turno e comprasse carta, né? Aí ficou com 2 de vida e eu vou lançar naturalizar em todos. Ele vai comprar um monte de card, e aí no outro turno, quando eu passasse o turno, ele morreria por causa que o bloco de gelo seria finalizado, ele compraria uma carta e ia tomar o dano da fadiga final. Então, pô, nesse caso meu deck também foi bem counter dele, né? Mas eu vejo o valor no deck dele contra deck agro, cara. Até porque, com bloco de gelo infinito, ele teria tempo pra poder jogar o card é custo 4, né? Poder ficar invocando os elementais. Então funciona. Contra deck agro é um deck interessante. E assim, eu vejo super valor em
decks que são contra deck agro, que eu detesto deck agro, então. Mas assim, ó, se você quiser fazer esse 1000 nessa taverna, eu quero te passar umas informações importantes assim, pra você não tiltar. Pra falar a verdade, Hearthstone é um jogo extremamente tiltável hoje em dia. Até porque, pô, você quer fazer um deck bonitinho, um deck divertido, um deck sei lá o que, e você não consegue se divertir porque vai ter um monte de deck agro que vai te matar no turno 6, sabe? Então assim, pra tu não tiltar, de verdade, se você enfrentar um oponente que ele estiver fazendo um deck ultra agro, assim, que ele começa a colocar muita coisa muito rápido no campo, velho, nem dá bola. Desiste da partida e vai enfrentar uma pessoa normal, tá ligado? Por exemplo, tá rolando um deck de bruxo aí, um deck de bruxo, que basicamente ele usa aquele feitiço lendário, que compra 3 cartas e descarta, e aí, junto com isso, ele tá usando uma carta que quando você descarta ela, você dá acho que 6 de dano divididos aleatoriamente entre os inimigos. E cara, eu acho que, tipo, eu não deparei com nenhum deck mais forte do que esse até agora. Esse deck é absurdamente forte, assim, tipo, eu não consigo ver nem valor de XP nisso, porque você ganha a partida tão rápido que você ganha uma quantidade muito ínfima de XP. Então, tipo, eu não vejo valor nesse deck nem pra ganhar XP. Acho que é um deck, sei lá, pra você finalizar a taverna, ganhar o pacote da taverna e não jogar mais, sabe? Pô, eu não consigo ver uma pessoa que consiga se divertir jogando com esse deck e fazendo isso na sequência, sabe? Tipo, ganha uma partida, aí entra em outra partida, joga os cards de descarte, ganha outra partida. Eu acho que é o deck mais forte atualmente e, tipo, eu não vejo diversão nesse deck, assim, é pior do que um deck agro na minha visão. Porque um deck agro, pelo menos, você vai ganhar no turno 6, esse deck você ganha no turno 3, tá ligado? É muito forte. Então, tipo, se você encontrar um bruxo e ele começar a lançar o feitiço lendário, descarta a carta e começar a te dar 6 de dano na cara, você desiste da partida e vai pra jogar outra partida, porque, pô, você vai ficar esperando o cara fazer o combinho imbecil dele pra final ganhar uma partida, ganhar 2 de XP e você perder seu tempo, sabe? Nem vale, nem faz sentido. Então, assim, eu acho que cabe muito uma análise de você ver o que seu oponente tá fazendo, ver se ele tá fazendo algo decente. E, mano, se ele estiver fazendo algo super OP, você só sai da partida e vai enfrentar uma pessoa normal, entende? Eu não acho o 1000 aqui tóxico nessa situação, porque depende muito do deck do oponente. Por exemplo, essas 4 partidas eu me destaquei muito porque eu peguei as melhores partidas que eu consegui ganhar, né? Mas, pô, o tanto de partida que eu perdi pra outros decks que tinham funcionamentos que acabavam counterando, assim, eu joguei bastantes partidas aqui e não teve tantos decks OPs, assim como esse deck de bruxo que eu comentei. Tem decks bastante desbalanceados e tem os decks bunda de agro. Mas assim, quando você tá enfrentando uma pessoa que não tá jogando com aquele deck de bruxo ou com deck agro, as partidas tendem a ser mais equilibradas, sabe? E tem muito deck que você vai perder com esse 1000 aqui porque eles são seu counter, e tem muito deck que você vai ganhar porque o seu deck é o counter deles. Então assim, fora os agros e fora o de bruxo lá, eu não tô vendo muitos decks assim, ultra OPs, quebrados nessa taverna, pra falar a verdade. Então essa taverna é uma taverna que eu vejo valor de diversão, assim como a taverna anterior, né, que foi pra escolher 10 cards e você adicionava 3 cópias de cada um desses cards no deck. Também era divertido, também dava pra fazer muita coisa, mas aqui você vai se deparar muito mais com os malucos tryhardando mais parado, e aí você sai da partida e vai atrás de uma pessoa que não esteja tryhardando, esteja jogando por diversão. Pela minha experiência com esse deck 1000 especificamente, tá muito 50-50, assim. Você vai encontrar os oponentes counter seu, você vai counterar muita gente também. Tá bem balanceado. Enfim, é isso. Até outro dia.